Agora a gente vai de entrevista. Vamos falar sobre o mês de junho, mês da conscientização para o câncer de rim. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a incidência de câncer renal no Brasil é de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. Ainda assim, é possível reduzir os riscos de desenvolver a doença através da atividade física frequente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico Daher Chad. Ele é urologista do Departamento de Cirurgia Oncológica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Doutor, o câncer de rim, queria que o senhor inicialmente explicasse o que exatamente quando é que ele ocorre, né? Se ele é comum entre os brasileiros, por favor. Bom, o câncer de rim é um câncer relativamente comum na área urológica, o terceiro câncer mais comum que nós lidamos depois de câncer de próstata e câncer de bexiga. Mas qual o valor dele, principalmente em divulgação de alertas? É principalmente por ser um tumor silencioso. Nós sabemos do câncer de próstata, a importância de fazer exames de check-up, mas muitas vezes eles causam sintomas urinários. E o câncer de rim é um câncer silencioso que só demonstra sua presença, só traz algum sintoma para o paciente quando ele está numa fase avançada, numa fase incurável. Então, nós não podemos aguardar os sintomas do câncer de rim, que são principalmente sangramento na urina e dor lombar, para que cause um alerta para os pacientes. E isso gera necessidade de exames precoces. O senhor falou em dor lombar, eu acho que nunca é demais a gente identificar mais ou menos onde é que está o rim, né? Porque, por incrível que pareça, a ignorância, às vezes, nesse tempo... Eu me lembro da questão do pâncreas, né? Que eu conversava até com um amigo recentemente, e a gente falou, mas onde é que fica o pâncreas? Então, o rim, o senhor falou dor lombar, ele está mais aqui atrás mesmo, né? Um pouquinho acima da cintura. Exato. Esse é uma confusão bastante comum, principalmente porque nós costumamos ter dor lombar, né, Gerias, por problemas osteoarticulares. É muito comum nós termos dor lombar. É claro que não é para assustar qualquer dor lombar que nós tivermos, mas serve como um alerta. Mas o rim ele é posicionado logo atrás e abaixo da última costela. Então fica fácil nós identificarmos porque existe uma confusão bastante grande com a dor lombar mais para baixo, uma dor mais pélvica, né, que nós dizemos parecida com uma dor de ciático, por exemplo. Então essa dor não é a dor renal é quase encostado no pulmão. Doutor, o senhor falou do sangramento, que aí já é um estado muito avançado, a gente não pode deixar chegar lá. Mas existem sinais que podem ser outros, que podem servir de alerta? Infelizmente não. Até a dor lombar, o sangramento, a perda de peso, que é também um outro sinal bastante importante, todos os sinais clínicos são de doença avançada. Infelizmente nós não podemos contar com esses sintomas e por isso aqui que fica um alerta em relação aos check-ups, aos exames periódicos. Muitas vezes nós fazemos exames cardiológicos, nós fazemos exames para a próstata, que é uma divulgação bem maior em relação ao câncer de próstata, mas infelizmente esse tumor, esse câncer, é um câncer relativamente comum e silencioso. Nós vemos muitas vezes as mulheres falarem bastante de câncer ginecológico, por exemplo, câncer de ovário, que teve aí algumas pessoas recentes que tiveram divulgação bastante grande na mídia, e é parecido, e eu estou fazendo essa correlação porque o câncer de ovário também é bastante silencioso. Então, pensamos no câncer de rim dessa forma de detecção precoce através de exames de imagem. E hoje em dia, se a gente pegar aí, sei lá, século passado, não tinha o tal do check-up, né? Check-up é importante porque, assim, um caso desse a gente só vai... porque ninguém vai lá falar, vou ver o coração, o pulmão, aproveita, veja o rim, né? Como é que é isso, doutor, na prática? É check-up? Olha, o check-up é um problema, eu concordo, porque mexe com a questão de custo. Vocês aí têm toda a questão envolvida com custo, né? E é o que nós,
no final das contas, nós que pagamos essa conta de exames, por exemplo, para esse câncer, nós dependemos de exames de imagem. Mas o importante, ou a mensagem, é que a detecção precoce vai economizar e não vai gerar um custo maior, porque o custo do câncer avançado é altíssimo. Nós vemos agora essas novas drogas, as drogas para câncer, para vários tipos de câncer, drogas novas, por exemplo, as discussões em relação às vacinas e patentes, por exemplo. Então, todas as drogas novas que têm eficácias mais altas, elas têm um custo muito elevado pela indústria farmacêutica. Então, o nosso papel é detecção precoce para não precisar desses tratamentos que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas o importante é incluir nesse check-up. O check-up, é claro, os pacientes, as pessoas não têm que saber quais exames elas precisam fazer. O que elas precisam é ter a iniciativa de procurar os serviços médicos. Para você ter uma ideia, o principal exame de detecção para esse câncer é um simples exame de ultrassom. E o exame de ultrassom, muitas vezes, de novo citando as mulheres que são muito mais disciplinadas que os homens em relação ao check-up, elas fazem um ultrassom de forma rotineira da parte ginecológica. É claro que as mulheres também têm esse câncer de rim, o câncer de rim no homem é mais comum do que na mulher, mas as mulheres também têm câncer de rim. Então, um exame de imagem de eleição para realização de triagem, quer dizer, um exame de detecção precoce, é um simples ultrassom. Sobre câncer de rim ainda, doutor, qual é são as possibilidades de tratamento, se detectado? Essa divulgação toda está focada justamente na detecção precoce, diríamos, porque a detecção precoce permite a remoção do câncer e de forma muito eficaz e com altas taxas de cura. Então, quando falamos de câncer, nós sempre pensamos em relação à possibilidade de cura, e esse câncer é um câncer que é realmente 880. Ele pode ser muito curável ou muito, infelizmente, incurável, se estiver na fase avançada, aquela fase que nós estávamos citando em relação aos sintomas. Então, se nós detectarmos precocemente, que não é difícil detectar precocemente através de exames de imagem, é realizada uma cirurgia que é muito padronizada, muito realizada no mundo todo, que é a retirada do tumor, e mais, a vantagem ainda em relação ao passado é que, na maioria das vezes, hoje em dia, nós podemos retirar o tumor sem retirar o rim todo. Era comum nós fazermos uma cirurgia de retirada do rim. Então, claro, como temos 2 rins, nós podemos viver relativamente bem com um rim só, mas hoje descobrimos que tem problemas, principalmente com a idade mais avançada, pela falta dos 2 rins. Então, as técnicas hoje cirúrgicas são muito avançadas em relação à retirada, remoção só do tumor, sem precisar retirar o rim todo e com as mesmas taxas de cura bastante elevadas. Doutor, então o câncer de rim, só retomando, ele é uma doença silenciosa. Eu não sei se o senhor já comentou se é genético ou não, ou seja, se é silencioso e a gente tem que detectar com exame. Então, acho que o único caminho são check-ups, não sei se uma vez por ano, de quanto em quanto tempo, e queria também que o senhor falasse um pouco se há como algum tipo de... A gente sabe que, de uma forma geral, quando a saúde global vai bem, os órgãos também vai bem, né? Questão de exercício, tomar água, se existe alguma coisa que a gente pode fazer. Mas primeiro falar do check-up de quanto em quanto tempo, enfim, que a gente tem que fazer. Perfeito. Você tocou num ponto importante de câncer de rim, que é a questão genética. A questão genética no rim é muito importante, mas não hereditária. A gente mistura um pouco os assuntos. A questão hereditária é muito mais importante no câncer de próstata. No câncer de rim não é tão importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente não tem um familiar próximo com câncer de rim, não quer dizer que nós não teremos esse câncer. Então, nós fazemos a prevenção de 2 formas. A prevenção primária, que é tentar evitar que o câncer surja, e essa é a questão em relação à qualidade de vida, aos hábitos de vida, principalmente evitar o sedentarismo e evitar a hipertensão, quer dizer, evitar deixar de tratar da hipertensão.
E nós sabemos que o paciente que perde o funcionamento do rim, aqueles pacientes que vão para diálise, esses pacientes têm mais chance, mais risco de ter o câncer de rim também. Então, se nós cuidarmos da nossa saúde de uma forma global, nós estaremos fazendo a prevenção primária do câncer de rim. Agora, como muitas vezes nós desenvolvemos esse câncer mesmo sem esses fatores de risco, então o check-up é fundamental de forma anual. Esse check-up anual, ele é focado em câncer de próstata, lembrando que a incidência do câncer de próstata é mais elevada, mas nós ampliamos esse check-up para outros tipos de câncer, como é o caso do câncer de rim, e é claro também, incluindo as mulheres, quando fazem o check-up ginecológico, é importante incluir um exame de imagem do abdômen, que vai incluir o rim também. Doutor, a gente está aí no capítulo do câncer de rim, mas sempre que a gente ouve falar de rim, a gente lembra da pedra no rim, tomar água, né? Eu acho que em outras oportunidades eu gostaria que o senhor voltasse e falasse mais sobre esse assunto. Por enquanto, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito a sua participação e este mês de junho voltado aí para a prevenção do câncer dos rins, né? Muito obrigado, doutor Daher Chad. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Vamos voltar a falar sobre esse assunto que é muito importante. Assunto de saúde é sempre relevante. Olha, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. A gente volta amanhã no mesmo horário.